Olá, galerinha do sexto ano. Estamos retornando às nossas aulas à distância e nessa etapa nós iremos iniciar com o conteúdo referente ao segundo bimestre. O nosso primeiro conteúdo é do capítulo 5 e é falando sobre a Grécia. Só que, se vocês perceberem, o último conteúdo do bimestre passado foi falando sobre a civilização grega. Mas a gente focou mais sobre a questão do seu surgimento. E esse capítulo ele vai abordar só as questões referentes à cultura e à sociedade. Então, aí a gente vai falar sobre a Grécia em um contexto totalmente diferente do estudado no bimestre passado. Antes da gente dar início, de fato, ao nosso conteúdo, peço que vocês observem as imagens, certo? E deixo a seguinte pergunta. O que é que essas imagens têm a ver com a Grécia Antiga? A gente tem a primeira imagem, que é dos Jogos Olímpicos, uma urna, o teatro e os deuses. Então, no decorrer da explicação sobre o conteúdo, vocês irão tirando as suas próprias conclusões se essas imagens elas têm relação ou não com a Grécia Antiga. E ainda faço a seguinte indagação: se essas imagens elas estão relacionadas com o nosso contexto atual, ou seja, com o nosso dia a dia. Agora, por que é tão importante a gente conhecer sobre a Grécia Antiga? É importante a gente ter conhecimento sobre a Grécia Antiga porque os gregos deixaram vários legados, ou seja, várias contribuições. E uma dessas contribuições se referem à questão da arte, da ciência, da poesia, da filosofia, da língua, da política e entre outros. Então, a gente percebe que a Grécia Antiga ela contribuiu bastante nas relações culturais referente ao mundo que a gente vive. Aí um exemplo é a questão dos computadores. Os computadores eles só existem por causa da lógica, que os computadores funcionam exatamente devido à lógica matemática. E a matemática, foi uma das ciências em que, vamos dizer assim, ela tem uma grande, ela se alavanca bastante, ou seja, tem uma grande referência, nas suas teorias, exatamente graças à Grécia Antiga. Aí aqui eu tenho como exemplo também a questão da organização política, que é outro fator muito importante que está relacionado à Grécia Antiga, que também tem a ver com o nosso dia a dia. E essa organização política, eu estou citando aqui para vocês a questão da democracia. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma democracia representativa. Na Grécia Antiga, a democracia era uma democracia direta. Então, a gente já começa a perceber aí, por que é importante a gente ter um pouco de conhecimento sobre a história da Grécia, até para a gente compreender algumas questões referentes à nossa própria questão cultural. E, no final, acrescentei a questão do estudo da natureza da experiência do homem, comportamento do homem ao longo da história, que é outro fator também, para se entender quando se estuda a Grécia Antiga. É só para a gente relembrar um pouco, eu coloquei aqui sobre a localização geográfica da Grécia, que ela é localizada na região sul da Península Balcânica e que era uma região montanhosa, que ao seu redor havia um mar chamado de Egeu e o mar que o banhava era o mar Adriático. Mas a questão geográfica é algo, como eu tinha falado anteriormente, que a gente tinha estudado no bimestre passado, que foi o último conteúdo sobre a questão do seu surgimento. O que vai nos interessar agora é a questão sobre a cultura e a sociedade. Então, nós iremos começar a falar sobre a cultura e o contato com outros povos. A Grécia Antiga era formada por várias cidades-estados. E essas cidades-estados,
elas exerciam influência em diversas regiões e também no mar Mediterrâneo. Cada cidade-estado dessa possui uma determinada autonomia, uma autonomia própria na questão política e econômica. Porém, existiam semelhanças. E essas semelhanças elas estavam relacionadas principalmente à questão cultural, à religião, né, que era politeísta, ou seja, a crença em vários deuses, e também à unidade linguística. Então, mesmo possuindo cidades-estados, né, diversos povos na formação dessa civilização, existia em comum essa questão cultural. Como era dividida a questão hierárquica da sociedade? Então, a sociedade grega era dividida da seguinte maneira: tinha os homens ricos, que eram os proprietários de terras ou os descendentes dos fundadores das cidades. E existia também o grupo de homens livres. Esses homens livres eles eram constituídos por pequenas extensões, né? Eram pequenos proprietários com pequenas extensões de terras, tinham os artesãos e comerciantes. E o terceiro grupo, que era formado por escravizados e servos. Como nós estamos aqui falando sobre a questão da hierarquia da sociedade, eu não poderia deixar de falar sobre a questão das mulheres gregas, né? Que as mulheres na Grécia Antiga, elas não podiam participar dos debates públicos e políticos, né? Lembra que eu falei que na Grécia Antiga a democracia é a democracia direta, então eles se reuniam, né, em praça pública, só que existia essa questão, né, da mulher, escravos e estrangeiros que não eram considerados cidadãos, então eles não podiam participar dessas decisões. Aí, muito embora, né, elas fossem autorizadas a frequentar festas religiosas e também assistir peças teatrais, bem também como elas poderiam ir a santuários e oráculos, certo? Mesmo tendo, né, essas exceções, a mulher ela não era, mesmo ela tendo as participações, ela não era considerada cidadã. Já os sacrifícios aos deuses lhe eram proibidos, pois se tratavam de rituais que eram exclusivamente dos homens. Então elas também não podiam ter propriedades ou administrar negócios, sendo sempre tuteladas pelo marido ou por uma figura masculina da família. Agora, sim, dependendo da cidade, estado da Grécia Antiga, poderia existir uma diferença do papel da mulher. Como, por exemplo, na sociedade ateniense, a mulher ela era reclusa de fato e submissa. E até ao sair de casa, ela precisaria de uma figura masculina para poder acompanhar. Já referente a Esparta, né, a cidade-estado de Esparta, ela já vivia um pouco de uma forma diferente. Como essa cidade-estado ela tinha como principal ideal formar bons soldados, então a mulher ela tinha esse papel, que é o papel genitora, né? A mulher, vamos dizer assim, que gera os filhos, né? Seja masculinos ou femininos. Mas a intenção deles aqui é a questão masculina, então como elas eram as genitoras, então elas eram as pessoas que iam gerar os futuros soldados. Então ela também passava por um preparo físico, que para eles era considerado tão importante naquela época, né? E na ausência de homens, as mulheres, como elas eram treinadas e tinham esse preparo físico, então elas podiam participar da guerra. Então, possuía, né, essa determinada diferença aí, comparando a sociedade ateniense. Mas tinha algo bem interessante na cidade-estado de Esparta, que quando a criança, né, o filho homem, completar 7 anos, ela já não ficava mais pela responsabilidade da mãe. Ela já passaria a ser responsabilidade da tutela do Estado, por essa questão de eles terem como princípio essa questão de formar bons soldados. Então, mesmo a Grécia Antiga
tendo como a questão política e organizacional a democracia, né? Principalmente a democracia ateniense, na antiguidade. Então, a gente percebe que mulheres, escravos, crianças e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, não faziam parte das decisões políticas. Ou seja, cerca de 90% da população da cidade, né, eram excluídos de toda essa decisão. Agora, nós iremos falar um pouco sobre a religião e sobre a mitologia. Então, vamos começar a falar sobre a religião. Seus deuses, eles eram representados de maneiras antropomórficas, ou seja, eles tinham semelhanças, né? Ou seja, eles eram muito parecidos com os humanos, né? Tanto no formato físico quanto na maneira de agir. Eles tinham ciúmes, raiva, paixão, inveja e assim sucessivamente. Aí tinha os senhores do céu e da terra e deveriam ser idolatrados pelos homens. O culto aos deuses consistia em cantos, oferendas e sacrifícios de animais. Em troca, eles desejavam receber a ajuda e proteção divina. A maioria dos deuses eles viviam no Monte Olímpico e eram imortais. Politeísta, né, crença em vários deuses. E a gente tinha o Zeus, que era a principal divindade. Mesmo o Zeus sendo considerado a principal divindade, não existia, não se predominava uma questão de idolatrar mais Zeus do que outros deuses, não. Né? Vamos dizer assim, eles tinham o mesmo patamar de idolatria, certo? Então, mesmo Zeus sendo considerado a principal divindade, não existia, né? Que ele era mais, vamos dizer assim, idolatrado do que outros. E os deuses naquela época utilizavam muito o oráculo, né? Que era para consultar exatamente sobre o seu futuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre as principais características relacionadas à mitologia grega, certo? A mitologia grega, a gente pode considerar ela como um dos primeiros conhecimentos, né? Quando, vamos dizer assim, não se existia outra forma para explicar a existência do universo, das coisas ao nosso redor, então surgem essas mitologias, tanto que a mitologia ela tem, vamos dizer assim, ela tem um parâmetro que é de ensinamento, né? De punição àqueles que não obedecem. Então ele transmite alguma importância na questão da literatura. Então, uma das principais características é transmitir mensagens e ensinamentos importantes para preservar a memória histórica do seu povo, principalmente através da literatura oral. Aí são histórias, né, riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Os gregos, através de personagens e figuras mitológicas, das mais diversas, como os heróis, deuses, ninfas, titãs, centauros, que habitavam o mundo imaginativo, serviam de parâmetro para explicar o mundo material, influenciando as suas vidas. Como eu tinha falado anteriormente, né? São considerados um dos primeiros conhecimentos. Eles tentavam explicar e justificar o que estava acontecendo. Então, surgem essas mitologias. Os deuses gregos eles eram imortais, como eu tinha falado anteriormente, características de comportamentais e físicas do ser humano, né? Como fazer coisas boas, fazer coisas ruins, certo, errado, sentir ciúmes, inveja e assim por diante. E o interessante é que cada cidade possui uma espécie de deus protetor, né? Que é aquilo que eu falei, mesmo Zeus sendo considerado o superior, o deus da divindade, né? Cada cidade possuía um deus específico, que ele é considerado protetor daquela cidade-estado, então não existia um patamar de um deus não possuía uma idolatria maior que outra. Aí a principal característica da mitologia, que as vidas destes deuses elas eram contadas principalmente de forma oral e de geração para geração, através de mitos.
Aí, logo, a religião grega era baseada numa rica mitologia, com a presença de deuses, heróis, semideuses, filhos de deuses, né? Um deus com um mortal, e assim sucessivamente. Além de contar os grandes feitos dos deuses heróis, estes mitos explicavam a origem do mundo e dos seres humanos, além de outras questões que inquietavam as pessoas, como, por exemplo, a questão da morte. Eu deixo aqui para vocês realizarem um desafio. Esse desafio é fazer uma árvore genealógica dos deuses gregos. Vocês percebem que eu coloquei aqui uma ilustração de uma árvore genealógica dos deuses gregos, mas nessa minha árvore só cito os nomes dos deuses. E como está pequenininho, não dá nem para ver bem os nomes, mas a gente começa com Caos aqui. Caos, os seus filhos, e aí vão, né, possuindo essa relação. Eu deixo a critério de vocês qual é o deus que vocês querem iniciar. Vocês podem iniciar com Zeus, né? Aí inicia com Zeus, a esposa de Zeus, os filhos de Zeus e assim sucessivamente. O critério fica de vocês. Porém, eu quero que vocês coloquem uma imagem, o nome e o significado. Tipo Dionísio, deus do vinho, né? E assim sucessivamente. Poseidon, deus dos mares. Então, coloca a imagem, cita o nome do deus, a esposa, o esposo, os filhos, e aí vocês vão montando o esquema da árvore genealógica de vocês, baseada nessa que eu coloquei essa ilustração, certo? Então, deixa esse desafio aí, e para quem o aluno que mais conseguir, vamos dizer assim, montar sua árvore com os deuses, como vai ficar a critério de vocês qual deus que vocês irão iniciar, né? Vocês podem pesquisar, aí vocês montam a árvore de vocês podem fazer no caderno, vocês podem fazer em cartaz, vocês podem fazer no computador, né? Se tiverem interesse, divulguem nas redes sociais, marquem a escola, marquem a professora Adelaide, certo? E aí fica como tarefa cumprida. Qualquer dúvida, entrar em contato. Aí, dando continuidade aí ao assunto, agora nós iremos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas. E aí, se vocês recordam, né, se refere à nossa primeira imagem, que eu mostrei para vocês logo na sequência aí do tema do conteúdo nesse slide. Então, as Olimpíadas. O que é que tem a ver as Olimpíadas com a Grécia Antiga? Né? Então, as Olimpíadas elas surgiram em 776 a.C. e a característica era uma característica religiosa em homenagem a Zeus, certo? Então, existem, né, vamos dizer assim, várias versões. Uma delas que foi Hércules que começou com essa história das Olimpíadas, inclusive para homenagear a Zeus, certo? Então, o início dela é de 776 a.C. Apenas homens participavam dos jogos, que eram respeitados, né, por todos os gregos e recebidos como heróis. As mulheres eram proibidas de participar tanto esportivamente como telespectadora, né? Espectadora assistir, elas não podiam. Eram incluídos diversas modalidades esportivas e também tinha a música e a poesia. Aí era um momento, vamos dizer assim, que ocorria, que era muito interessante nos jogos, né, nas Olimpíadas, na Grécia Antiga, porque era um momento de trégua, de paz, né? Onde não existia conflitos, porque naquela época existia muitos conflitos das cidades e estados, que uma delas a gente inclusive estudou, que foi entre a Atenas e Esparta, né? Do mês passado. Inclusive passei uma pesquisa para vocês. Alguns alunos fizeram e me entregaram, né? Infelizmente outros não. Então, esse momento das Olimpíadas era o momento que existia essa trégua, que não existia conflito entre eles. O prêmio de quem ganhasse as Olimpíadas era apenas um ramos de oliveira, né? Uma coroa feita de ramos de oliveira. Chegou um momento na história da antiguidade que as Olimpíadas foram suspensas com
o imperador romano Teodósio, isso em 393. Então, era considerado festas pagãs por esse rei. Como era considerado festas pagãs por esse rei, então elas foram suspensas. E se restabeleceram, ou seja, começaram a praticá-las novamente em 1896, né? Considerados os Jogos Olímpicos da época contemporânea. E aqui, deixa uma pesquisa para vocês. E aí a gente já está começando a responder as perguntas que eu fiz logo no início, né? Sobre a questão das imagens. Então, a minha pergunta é o seguinte. Percebem que quando existem os Jogos Olímpicos, né? Existem um ritual da questão da tocha. O fogo, né? Que corre entre as cidades, países, se não estiver errada, né? Então, assim, a minha pergunta é exatamente sobre essa questão. Que existe na atualidade, né? Que é uma prática que se tem entre diversos países participantes, né? Que existe a trégua, como eu tinha falado um pouco sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga, entre os países. E qual a simbologia desse fogo, da tocha olímpica, com a mitologia grega? Essa é a minha pesquisa que eu deixo para vocês. Espero que vocês consigam encontrar a resposta. Não esqueçam, certo? De registrar, também confirmar que a pesquisa foi feita. Agora vamos falar um pouco sobre a ciência e a arte. O que mais se destacou dessa antiga referente à ciência foram a geografia, a matemática e a física. Aí eu citei como exemplo aqui os matemáticos, né, que é uma grande referência da Grécia Antiga, entre ele Pitágoras, que elaborou o teorema que descreve a relação das medidas de um triângulo retângulo, né, que é até conhecido como Teorema de Pitágoras. O Euclides, que criou as bases da geometria. Aí tem o Arquimedes, que ele é lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos, e ele descobriu o princípio da alavanca e da roldana e formulou leis de flutuação dos corpos. Inclusive, o próximo desafio é falando sobre o Arquimedes, né? Quando chegar a página do desafio, eu explico para vocês. Aí a gente tem aqui a arte, a gente tem o teatro. Não poderia deixar de falar o teatro, né? Surgiu na Grécia Antiga. E surgiu como uma homenagem ao Dionísio, que é o deus do vinho, né? Então, em meio às festas, nessas festas que ocorriam, era para homenagear o deus do vinho, que é o Dionísio. Apenas homens participavam dessas festas, em que eles dançavam e cantavam livremente. Aí existiam as encenações, que eram feitas por um coral, um determinado grupo de pessoas, eram 12 atores, que eles eram fantasiados de sátiros, que eram seres metade homens e metade bode. Nessa festa, em homenagem ao Dionísio, eles podiam usar máscara, e inclusive eles também poderiam se caracterizar de mulheres, né? Então, todos podiam assistir às peças teatrais, mesmo aqueles que não eram considerados cidadãos. Ou seja, mulheres, crianças, estrangeiros e escravizados. Aí, a partir dessa festa, né, surge aí a tragédia e a comédia. Que a palavra tragédia vem do grego, né, que significa canto do bode, e comédia que se refere à festa, a canto. Então, essas peças teatrais normalmente elas eram representadas em anfiteatros, que era um espaço que existia na Grécia Antiga, né, em forma de semicírculo, que localizavam-se geralmente em encostas e eram construídas em pedras. Aí as pessoas do teatro eram apresentadas em uma festa chamada Grande Dionísicas, que durava vários e vários dias, né? Então essas peças elas eram apresentadas por homens, porém as mulheres elas podiam assistir, né? Assim como as crianças, os escravos e também estrangeiros.
E a gente também tem aqui na parte artística a questão das esculturas, né? Os monumentos e as esculturas que são muito representativas, né? Na questão cultural, essa questão artística da Grécia Antiga. Eu acho que até hoje a gente encontra bastante nos livros, não só no livro de história, né? De história, filosofia e entre outras ciências. E o próximo desafio, como eu falei para vocês, tinha a ver com o matemático o Arquimedes, né? Que eu tinha falado para vocês que ele foi uma figura muito importante na história da Grécia Antiga, né? Porque lá ele foi lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos. Então o desafio é o seguinte, que vocês terão que encontrar a resposta solucionada por Arquimedes. Mas vocês devem estar se perguntando, que resposta solucionada é essa? É o seguinte, o Arquimedes, ele foi chamado por um rei, né? Esse rei que o chamou, ele desconfiava do seu Ovíris, que ele tinha contratado para fazer uma coroa para ele, de ouro. Aí ele chamou Arquimedes, né? E disse o seguinte, Arquimedes, eu gostaria que você resolvesse para mim, né? Esse dilema, que se de fato essa coroa é feita de ouro ou se existe prata, né? Ou ele foi enganado. Só que Arquimedes ficou pensando o seguinte, né? Ele não poderia derreter a coroa para saber se ela realmente era feita totalmente de ouro. Então, o rei deu essa tarefa difícil para ele. Ao que aconteceu? O Arquimedes, ao entrar em uma banheira cheia de água, né, foi tomar um banho, relaxar, aí ele percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Né? Quando a banheira cheia, quando ele entrou, então escorreu certa quantidade. Aí, dessa forma, foi que ele conseguiu encontrar a resposta para o problema, né, que o rei, o desafio, o problema que o rei tinha passado para ele. Aí, inclusive, dizem que ele ficou tão animado, o Arquimedes ele ficou tão animado, tão feliz, que ele saiu enrolado numa toalha gritando Eureka, 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 que significa encontrei, achei, em português. E o meu desafio é esse. O que passou pela cabeça dele, né? Quando ele entrou na banheira e viu que escorreu esse líquido? Qual é a resposta para essa solução, né? Então, deixo esse desafio para vocês. Quero ver se vocês vão conseguir encontrar. Se vocês puderem, né? Vocês podem pedir ajuda da professora de matemática, se ela estiver disponível, ou pesquisar com uma pessoa que tem um conhecimento, ou pesquisar realmente em livros. Mas aí eu vou deixar esse desafio para vocês responderem. Não esqueçam de confirmar quem conseguiu a resposta. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, que também tem a ver um pouco sobre a questão da arte, né? Eu tinha falado anteriormente dos monumentos, esculturas. Né? Então, os primeiros templos gregos, eles foram datados em torno do século 7 a.C., que eram pequenas construções em forma de cabanas. Aí, só a partir do século 6 a.C., que as esculturas elas eram montadas no sistema trilito, que era formado por dois pilares de apoio e por um elemento horizontal de fecho. Aí utilizavam linhas retas, retangulares, sem arcos e assim sucessivamente. Usavam esculturas num frontão de cada extremidade da construção e relevos apareciam nas vigas apoiadas pelas colunas em estilos. Aí as esculturas, né, invocavam a história de deuses ou herói do lugar. Aí a gente tem aqui, né, algumas representações, né, que faziam parte desses monumentos e esculturas que ficaram bem conhecidos na história da Grécia Antiga, que é o dórico, que é o dórico, jônico e coríntio. Vocês podem observar aqui que eu coloquei a imagem aí na mesma ordem, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão da arquitetura da Grécia Antiga. E para a gente finalizar o conteúdo, eu não poderia aqui deixar de falar sobre a filosofia, essa ciência, né, que surgiu na Grécia Antiga em torno de 2.600 anos atrás. Então, não poderia deixar de esquecê-la, de falar sobre ela. Uma ciência muito importante que contribuiu para o surgimento de várias outras na sequência, né? Então, antigamente, na Grécia Antiga, né, então todo o conhecimento que se tinha do surgimento dos seres, do universo, era com base mitológica.
Mas aí surgem alguns intelectuais, né, com a questão da migrações, e tinha essa formação de vários estados, invenção da moeda, da escrita, surgimento de leis, surgem esses intelectuais com um pensamento totalmente diferente, né, do que era representado na mitologia. Aí a gente tem o Tales de Mileto, que é considerado um dos primeiros, né, considerado inclusive o primeiro, que deu início a esse pensamento filosófico. Esse pensamento filosófico é exatamente o que fez essa mudança, né, no modo de pensar das pessoas, para sair desse pensamento apenas mitológico e começar a pensar de uma outra forma. Aí aqui eu botei o Protágoras, que faz parte de um grupo conhecido como sofistas, que buscavam conhecimento por meio da retórica. O Sócrates, que rompe também bastante com a da fase da filosofia, a mudança na forma de pensar filosoficamente, né, que já surge o pensamento filosófico, mas uma ruptura diferente das tratadas por outros filósofos anteriores a ele. O Platão, que foi seu discípulo, e o Aristóteles. Então aqui eu cito aqui alguns importantes filósofos, né, que contribuíram bastante com essa forma, essa mudança de pensar nesse período da antiguidade, surgindo aí com a filosofia. Deixo aqui algumas fontes, né, uns sites onde eu retirei alguns textos para montar esse slide. Se tiverem curiosidade para saber mais informações sobre determinada questão da Grécia, vocês podem acessar, certo? E adquirir esse conhecimento. E, por fim, as atividades, vocês responderem do módulo, caderno de atividade. Do módulo, página 3, 4, 5, 11, 14, 15. E do caderno de atividade 5, 6 e 7. Uma observação. Essas atividades do módulo e do caderno de atividade, vocês podem responder com calma, né? Vocês podem estar achando assim, eita, é muita coisa. A professora passou uma pesquisa de 2 desafios anteriormente, como estava explicando um assunto, ainda está me cobrando as atividades. Essas atividades vocês podem fazer elas com calma, certo? Se organizem bem para não acumular tarefas que vocês conseguem realizar. Então, prioridade, os desafios e as pesquisas que eu passei anteriormente. E essas vocês precisam comprovar que vocês fizeram. As atividades do módulo, o caderno de atividade, não precisa tirar foto para enviar para mim ou para a Mari, se eu já tiver de licença maternidade, certo? Se eu já tiver de licença maternidade, quem vai fazer o acompanhamento de vocês é a Mari. Então, essas páginas do módulo, do caderno de atividade, vocês não precisam tirar a foto. Quando a gente retornar nossas aulas presenciais, aí sim, eu vou conferir caderno por caderno, módulo por módulo, quem fez as tarefas, certo? Só as outras que vocês também tiverem interesse, vocês podem estar divulgando nas redes sociais de vocês, marcando a escola e a professora, certo? Obrigado pela atenção e bons estudos.